Olá, professor. Boa noite, tudo bem? Nós somos o grupo 12, formado por mim, Daiane, e pela Michele, Boa noite, professor. e o nosso desafio foi o de marketing de influência e mostrar as conexões dele. Bom, todos nós sabemos o que é a influência, né? Então a gente vai explicar o que é o marketing de influência, demonstrando as conexões e os relacionamentos que eles têm. Bom, falando sobre as entidades, que nesse caso são os influenciadores, as marcas, as campanhas e os seguidores, e as conexões entre elas, que são uma marca que patrocina uma campanha, um influenciador que promove, a gente que segue e por aí vai. E o problema que a gente encontrou foi que se a gente jogar tudo isso em uma planilha de Excel, essa bagunça de conexões simplesmente some. Você não consegue ver quem se conecta com quem de uma forma clara. E foi aí que entra a nossa solução. A gente tratou esse universo como ele realmente é, uma rede. E fizemos um grafo para entendermos as conexões que eles fazem entre si. Bom, para organizar a nossa rede, a gente usou o Neo 4J. E essa aqui é a nossa planta do nosso projeto. Cada bolinha que vocês verão na demo, que é um nó, é para ficar fácil de ver. Damos cores a eles: roxo para influenciadores, laranjas para as marcas, o azul para a campanha e o vermelho para seguidores. É... Mas o ponto-chave são as setas, que são os relacionamentos. E é aqui que tem um detalhe super importante, que a gente faz questão de acertar. A seta de patrocina, como tá ali no slide, sai da marca e vai para a campanha, porque na vida real é a Nike que patrocina uma campanha e não o contrário. Pequenos detalhes assim garantem que o nosso gráfico pense de um jeito mais certo. Beleza. Então agora a gente vai às perguntas, que a gente vai praticamente conversar com o nosso grafo usando uma linguagem chamada Cypher. E eu já deixei prontinho aqui uns scripts feitos. Bom, essa aqui é a cara do nosso grafo. Todas as entidades e conexões estão aqui. E eu já deixei salvo aqui as perguntas que iam ser feitas, que para facilitar mais. A primeira pergunta foi o que a Ana Garcia promove, e ele achou a campanha Mova-se Mais, que faz todo sentido, já que o nicho dela é fitness. Se a gente vê aqui, ó. E é isso. Aí a Michelle vai fazer a segunda pergunta, que também já deixei rodando aqui. A segunda pergunta é: quem patrocina a campanha de inovação de Palma? E como a gente consegue ver, quem patrocina isso é a Samsung. A gente vai agora seguir para a terceira pergunta. Isso. A terceira pergunta foi quais influenciadores trabalham juntos. E a gente consegue ver os grupinhos. A Ana Garcia colabora com a Carla e com a Sofia. Isso já dá uma ideia de quem chamar para uma campanha em dupla, por exemplo. E aí a Michelle vai fazer a pergunta principal. E como o fã da Isabela Costa se conecta com a Nike. E aí, olha que legal. O grafo desenhou pra gente o caminho completo. A Isabela segue a Ana, que promove a campanha Mova-se Mais, e é patrocinada pela Nike. E aí a gente consegue ver uma jornada da influência de uma forma visual. É para isso que os grafos servem. Agora vamos voltar para os slides para a gente encerrar a apresentação. Depois de ver a demo, esse slide aqui faz muito mais sentido. O que um simples de desenho como aquele nos diz? Primeiro, a centralidade, que a gente viu na prática que a Ana Garcia era quase o centro do universo ali, cheia de conexões. Isso grita para um gerente de marketing. Tipo, essa pessoa é muito importante. E aí depois vem as comunidades, que a gente vê os grupinhos se formando naturalmente, o que ajuda a entender os nichos do mercado. E por fim, os caminhos, como a gente acabou de fazer. Essa é a funcionalidade mais poderosa. Entender a jornada do cliente não é mais que um exercício de imaginação. A gente consegue ver e analisar. Então, para fechar, o que a gente vê, leva de tudo isso, né? Primeiro que grafo não é só um monte de bolinhas e setas bonitinhas. Ele é um jeito muito mais intuitivo e humano de entender os sistemas complexos. E ele nos permite fazer as perguntas certas e obter respostas
que nos ajudam a tomar decisões melhores, seja em marketing ou em qualquer outra área que dependa de conexões. É uma ferramenta muito valiosa. Quando a gente vê aqui que a Isabela, o interesse principal dela era corrida, a Ana, ela é uma influencer do nicho fitness que promoveu a campanha de Mova-se Mais, que é patrocinada pela Nike, o que faz todo sentido, já que a Nike é uma marca que faz tênis, blusas esportivas e etc. E no fim, esse foi o nosso projeto. A gente vou deixar a imagem aqui novamente do grafo, mostrando mais alguns seguidores, por exemplo, deixa eu ver, a Fernanda Ribeiro, que o interesse principal dela é moda sustentável, que segue a Carla, que também é de culinária, e assim vai. Ela segue a Sofia também, que é de moda, que também promove a estilo urbano, que também é patrocinado pela Adidas. Então é nesse sentido o marketing de influência. E assim a gente encerra. E muito obrigado. E é Obrigada, isso. professor. Boa noite. Boa noite, professor.